Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos conversar sobre ciência. O que é ciência? Você sabe me dizer? Bom, a ciência, em um primeiro momento, ela surgiu junto com a filosofia. Então não existia uma diferenciação entre filosofia e ciência, tá? Então a filosofia nasceu aí por volta do século VI a.C. Eu vou deixar aqui um vídeo para vocês falando sobre a origem da filosofia, para quem tiver interesse. E o que acontece? Elas não eram separadas, elas não eram dissociadas, tá bom? Então, ciência e filosofia era a mesma coisa naquela época. Mas com o passar do tempo, né, tudo foi se especializando. Hoje a gente tem especialista em tudo que se possa imaginar. E com a ciência não foi diferente, então ela acabou se separando aí da filosofia. A filosofia ficou com uma parte mais teórica e a ciência ficou com uma parte um pouquinho mais prática. Tá? Isso aconteceu por volta do século XVII, então 1600 e tralalá, e aconteceu por conta de Galileu Galilei. Por quê? Porque Galileu Galilei, ele falou, né, abertamente a todos que a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol. Então, que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário. Ele foi muito julgado por isso, teve que pedir desculpas porque a igreja não concordava com isso. A igreja que a gente fala é a igreja católica, tá bom? E foi por volta aí desse século, né, século XVII, que houve então essa separação. Então já faz mais ou menos 400 e poucos anos que a gente tá dessa forma. Claro que a ciência foi evoluindo no decorrer desses 400 anos, mas ela tem esse molde, tá bom? E qual que é a função da ciência? Bom, a ciência ela tem duas funções muito claras. A primeira delas, e um pouco mais prática, é o fato do ser humano precisar controlar o ambiente. Então, tanto o ambiente em que ele vive, o meio ambiente, certo? Então, por exemplo, uma pessoa que tem, sei lá, grandes plantações, ela precisa saber quando que é a época de chuva, quando é a época do sol, quando é a época de neve, se neva naquele local. E aí ela pode, por exemplo, inventar uma máquina, né? Inventou-se aí uma máquina para saber que dia que ia chover, que dia que ia fazer sol, que dia que ia acontecer isso, que dia que ia acontecer aquilo. Por quê? Porque ele precisa do controle do ambiente. Se ele não plantar e não conseguir colher, consequentemente ele não tem alimento e não consegue sobreviver, certo? Então, esse controle do ambiente, ele é muito importante para o ser humano. Um exemplo mais atual pra gente, por exemplo, o coronavírus, tá? O coronavírus, ele tá atacando aí os seres humanos, digamos assim, e milhares de pessoas já morreram, milhares de pessoas já ficaram doentes, e a ciência vem com um papel de controle do ambiente. Aí, se você for parar pra pensar, o vírus ele faz parte do ambiente, do nosso ambiente, tá? E aí a ciência vem então para controlar. Então, quais são as formas de se controlar esse vírus? Bom, se nós encontrarmos um medicamento que seja realmente eficaz contra o vírus, é uma forma de controle, então a ciência estaria trabalhando para isso. Uma outra forma de controle, que seria ainda melhor, seria a criação de uma vacina que fosse capaz, então, de prevenir as pessoas. Ela seria até melhor do que o medicamento, porque antes de você se infectar, você já estaria protegido, certo? Então, esses são alguns exemplos de como o ser humano utiliza a ciência para controlar o ambiente. Uma outra frente da ciência seria uma frente assim mais de autoconhecimento. Então o ser humano ele tem esse desejo de conhecer, ele tem esse desejo de saber de onde vem, para onde vai, como que tudo surgiu, e a ciência ela tem também esse papel. Então se você colocar na internet, como que surgiu o mundo, de onde ele veio, a gente vai ter aí várias teorias, desde as teorias bíblicas, tá? Da teoria bíblica e de outras religiões que não utilizam a Bíblia convencional, utilizam outros livros, até a ciência, que é o que muita gente fala que veio do caos, que houve uma grande explosão chamada de Big Bang. Então a gente tem aí algumas explicações científicas para o nosso surgimento. Então a ciência ela tem esses dois papéis, o controle do ambiente para que a gente consiga sobreviver e também o de conhecimento de onde nós estamos, para onde vamos e de onde viemos, tá? A ciência, pessoal,
ela precisa ser rigorosa, ela precisa ser controlada, ela tem que ter um método e ela precisa também valer para todos os casos. O que isso quer dizer, valer para todos os casos? Quer dizer que a ciência, ela não pode ser que uma coisa seja A aqui no Brasil e B lá na China. Se for comprovado cientificamente, tem que dar certo da mesma forma, tanto aqui quanto em qualquer outro lugar, tudo bem? Um exemplo que eu até já citei em um outro vídeo seria a molécula da água. A molécula da água, ela não pode ser diferente aqui no Brasil e quando chega, sei lá, na Itália, a molécula da água é de outra forma, tá bom? Então ela tem que ser a mesma coisa, beleza? A ciência, ela se divide em duas grandes partes, tá? E ela se divide primeiro numa parte não empírica e em uma parte empírica. O que eu quero dizer por empírico? Aquilo que pode ser comprovado, aquilo que está no nosso dia a dia, aquilo que é real. Então, a ciência dividida dessa forma, vamos falar primeiro das ciências não empíricas, por exemplo, a matemática e a lógica. Não tem como você pegar o número 1, pegar o número 2, colocar os dois lá no laboratório, mexer, observar os números e falar, olha, deu 1 mais 1, deu 2, eu vi lá no laboratório. Não, porque não é empírico, não pode ser tocado, tá bom? Não é algo que pode ser observado, tocado, testado. Seria uma ciência, a ciência que a gente chama de não empírica, é aquela ciência que a gente não consegue tocar, não consegue ver, mas a gente consegue raciocinar, é tudo por meio do raciocínio, tudo na nossa mente. Agora, as ciências empíricas são várias, tá? Então, por exemplo, a biologia é uma ciência empírica, você consegue pegar uns ratinhos, colocar no laboratório, observar a reação deles diante de algum estímulo, por exemplo, tá bom? Então, as ciências empíricas você precisa descrever, você precisa explicar e predizer, ou seja, falar o que vai ocorrer ainda em um futuro, tá bom? A experimentação e a observação fazem parte da ciência empírica, beleza? Pessoal, é isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Um forte abraço e quem ainda não se inscreveu, já se inscreva no canal. Até a próxima, tchau, tchau!